continuar falando um pouco mais sobre essa situação, sobre a saúde das escolas, sobre a violência nas escolas também, porque esse ambiente escolar, ele precisa de fato de uma atenção e de um cuidado muito grande. Vamos conversar com o nosso especialista em segurança pública, em direito e segurança pública, doutor Laércio de Carvalho. Doutor Laércio, muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez para a gente debater e falar um pouco mais sobre essa situação que nos chama a atenção desse caso. Um assunto muito banal e geralmente é assim, né, doutor Laércio? Sim. Não é a primeira vez que a gente está falando de uma situação como essa, de um assunto que era pequeno, que era banal, de uma discussão entre colegas e que acabou gerando uma briga para fora da escola. Hoje a gente tem um estudante internado no hospital, sendo avaliado pelos médicos por conta do impacto das agressões que ele sofreu, doutor. Verdade, Kenzo. Esse é um assunto recorrente, inclusive na mídia. O estudo feito pelo IBGE, o censo escolar relacionado à saúde dos estudantes, acende um alerta vermelho. Já ultrapassamos o alerta amarelo, Kenzo. Hoje você observa que mais de 30% dos jovens estudantes do DF afirmam já ter tido alguma forma de contato com drogas. Mais da metade afirma ter tido contato com a ingestão de bebida alcoólica. A violência é uma realidade dentro das escolas. Pouco tem sido feito para prevenir. A infância e a adolescência são os momentos apropriados para se trabalhar a prevenção. A falha nesse trabalho preventivo é que deságua em comportamentos violentos seguidos que diariamente são reportados pela imprensa de Brasília. Doutor Laércio, o senhor acredita que a gente tem hoje um jovem muito mais agressivo e violento do que antigamente? Isso os dados já mostram e é fato. É atribuído, na sua avaliação aqui, a jogos mais violentos que eles têm contato, a cenas de violência que se banalizaram, né? Essas cenas se banalizaram hoje, a falta de um pulso maior de um pai, de uma mãe também, porque muitas vezes está fora de casa trabalhando e está deixando o filho em casa, achando que o filho está seguro, e hoje não está seguro dentro de casa, gente, não está seguro. Esses são alguns dos fatores que podem contribuir para esse jovem mais violento, na sua avaliação, doutor Laércio? Esses são os fatores, Kenzo, o conjunto de fatores. O IBGE indicou muito bem. Aliás, o IBGE conta com credibilidade para falar sobre isso, porque a pesquisa que eles fazem é muito organizada. Então, nós estamos falando da geração Z. É uma geração que vive em um mundo virtual, que tem pouco contato com o mundo físico. As escolas não têm proporcionado atividades complementares que façam com que esses jovens interajam entre si e criem um ambiente de empatia. Só matemática, física e inglês não resolve o problema da violência. A escola precisa se introduzir no tema da prevenção, fazendo com que esses jovens dialoguem entre si, através de atividades culturais, esportivas, rodas de conversa, a presença da família dentro da escola constantemente, interagindo com a escola e falando sobre o comportamento dessas crianças e adolescentes em casa. É necessário que esses jovens da geração Z migrem do mundo virtual e tecnológico para o mundo presencial, para um contato interpessoal entre jovens do sexo masculino e jovens do sexo feminino, os maiores com os menores. E isso, Kenzo, só atividades proporcionadas pela escola podem fazer com que essa juventude volte a ter empatia entre si. Doutor Laércio, quando o senhor fala de pontos como esse, gente, quem é pai, quem é mãe está ouvindo o que o doutor Laércio está falando, com certeza se identifica, porque eu sou pai e me identifico em muitos pontos. E a gente precisa ter a consciência de que a gente está errando em muitos momentos, quando a gente é permissivo demais, né? Quando a gente não vigia e às vezes mesmo doendo na gente, é importante que a gente retire algumas coisas, retire algumas benesses, né? Retire algumas regalias, porque essa regalia, ela acaba dificultando cada vez mais o envolvimento e a conscientização dessa criança e desse jovem em relação a essa questão da violência, em relação a outros pontos que nós sempre tratamos aqui. Um dado que eu quero trazer para vocês agora, do recorte da pesquisa do IBGE, vamos colocar aqui para o pessoal de casa trazer os dados de as pessoas que acabam se machucando por conta dessa questão do bullying. Os dados do bullying assustam, mas o número de pessoas que acabam sentindo vontade de se machucar é de 34,1%, gente.
É disso que a gente está falando. Olha aqui. É sobre isso que a gente está falando. É de que 45% desses jovens aqui, quase 46%, são meninas. E quase 23% são meninos. Desses jovens que acabam cometendo esse ato aqui, de vontade de se machucar e de se automutilar. E o porquê disso? Os jogos, os games acabam ativando cada vez mais, inclusive, essa visão de que a vida são sempre flores, de que sempre é tudo muito fácil, de que a gente consegue... porque hoje essa juventude pensa dessa forma, né, doutor Laércio? Os jovens, as crianças, eles pensam dessa forma, que é no estalar de dedos, que é num clique que tudo se resolve. Que tudo se resolve. E não é, gente. Doutor Laércio, queria muito que o senhor comentasse isso aqui pra gente. Com certeza. Isso aqui me chamou muito a atenção, Kenzo, quando 34% dos jovens pesquisados dizem que tem vontade de se machucar. Ora, se ele tem vontade de machucar a si, imagina ao próximo, ao coleguinha em sala de aula ou na hora do intervalo. Me assustou ainda mais, Kenzo, ver que 18% dos jovens, olha pessoal, isso é de aterrorizar, disseram que não vale a pena viver. Que isso? Imagina, 18,7% das nossas crianças e adolescentes chegarem à conclusão que a vida não vale a pena. Kenzo, a educação precisa se reinventar. As famílias precisam ter mais responsabilidade com suas crianças. Isso é um grito de alerta. E as nossas escolas continuam de forma retrógrada, atrasada, se preocupando apenas com conteúdo pedagógico e esquecendo de conversar com esses garotos e mostrar para eles o lado bom da vida. O computador não substitui o jogo de futebol. A tecnologia não pode substituir a convivência entre pessoas, o respeito que tem que haver de pessoa a pessoa. E é óbvio que a vida vale a pena ser vivida. Para nós adultos, imagine para quem está começando a vida. Doutor Laércio, o senhor tocou num ponto que eu acho que é importante que todos nós tenhamos bastante atenção quando a gente fala sobre isso aqui, gente. Presta atenção no que a gente está falando aqui. 18,7% dos jovens que participaram dessa pesquisa do IBGE disseram que a vida não vale a pena ser vivida. Olha o dado que a gente está trazendo para vocês aqui, que é um recorte que pode estar na nossa realidade, gente. Pode estar na minha realidade, dentro da minha casa, dentro da sua realidade, da sua casa. E é por isso que a gente está chamando a atenção, porque talvez é a vida moderna de tecnologia, de acesso, né, de facilidades, porque a gente tem isso, gente. E eu estou fazendo aqui a voz de quem tem 2 filhos e que eu também erro muito. Eu olho e falo assim, nossa, estou facilitando muito a vida desses meninos aqui. Não dá, a gente precisa colocar dificuldade, que é com dificuldade que você passa a olhar e fala, poxa, minha vida era mais fácil antes, né? Crianças, doutor Laércio, a gente está falando de gente que nunca pegou ônibus muitas vezes. É verdade. Se a gente for pegar os estudantes da rede particular e a gente vai avaliar isso, muitas vezes nunca pegaram ônibus. É essa dificuldade que traz, é a falta dessa dificuldade, gente, que traz essa frustração aqui. Isso vocês podem ter certeza. Com Estou certeza. errado, doutor Laércio? Kenzo, você está certíssimo. A vida precisa ser vivida intensamente. As crianças precisam fazer exatamente o que você comentou, saber como a vida real acontece. Os pais precisam sair desse mundo de isolamento e interagir com seus filhos. Criança precisa pisar na areia, precisa jogar bola, precisa ir ao cinema, precisa interagir com a cultura, precisa ter convivência. Então, nossas escolas precisam se refazer, não adianta cruzar os braços e dizer que está tudo bem, a prevenção precisa ser trabalhada, as famílias precisam ser parceiras das escolas e cada um assumir a sua responsabilidade de reconstruir essas relações humanas para a gente superar essa tragédia. É triste, é muito triste a gente trazer um recorte como esse, como é triste também a gente ver o número de jovens e de adolescentes que cada vez mais precocemente têm acesso às drogas, têm acesso às bebidas. Olha aqui, 54,7% dos estudantes já consumiram bebida alcoólica, gente. Entre, qual a idade, Emily? 13 a 17 anos, gente. 13 a 17 anos. 12% usaram drogas ilícitas pelo menos uma vez.
uma vez. Esse acesso a essa droga também é que causa também um outro prejuízo e é uma outra preocupação que todos nós devemos ter, doutor Laércio. Com certeza, Kenzo, o acesso fácil à bebida alcoólica e a drogas ilícitas já acende um alerta de que essas crianças estão recorrendo à bebida alcoólica e à droga para superar uma carência, muitas vezes afetiva, muitas vezes por não gostarem da escola onde estudam, por não terem perspectiva de futuro. Eu faço esse trabalho diariamente nas escolas do Distrito Federal e ouço adolescentes de 13 a 17 anos dizer que não veem perspectiva de futuro para a sua vida. Eu não vejo na escola um instrumento que me provoque aquela satisfação de dizer, eu estou aqui e daqui eu pretendo crescer na vida. Eles não enxergam a escola como um ambiente que proporciona essa expectativa positiva de vida. Então nós precisamos trazer isso para as crianças, os nossos jovens precisam voltar a ter sonhos, a acreditar no futuro, a confiar na escola, a confiar na família, para que essa realidade mude. Interessante esse dado, preocupante também, porque nos liga muito além do sinal amarelo, né? Liga o sinal vermelho, porque os dados são concretos, gente. Para um jovem, para um adolescente falar que ele não tem vontade de viver numa pesquisa, é porque isso já martela na cabeça dele há muito tempo. Quando um jovem diz que ele já usou droga ilícita pelo menos uma vez, é porque isso não é muitas vezes mais uma barreira para ele, né? Ele já não tem mais medo diante dessa situação. Se ele provou uma vez, para ele provar a segunda, é um estalar de dedos, doutor Laércio. Com certeza, para ele tornar-se um dependente químico. As ruas mostram isso. Brasília está tomada, suas ruas estão tomadas por pessoas que estão viciadas em substâncias entorpecentes. Muitas vezes a porta de entrada é a bebida alcoólica. Eu já presenciei, Kenzo, pais oferecendo bebida alcoólica para filhos adolescentes. E sem imaginar que a entrada para esse mundo das drogas pode ser a bebida alcoólica. Então, voltando ao tema, as escolas precisam atacar na prevenção e entender por que essas crianças estão se interessando por bebida e por que estão se interessando por droga e por que banalizam a violência. Se a escola não for um centro pulverizador da cultura de paz, da prevenção, do diálogo, cada vez vai piorar essa situação aí. Eu acho que é interessante que a gente ligue esse alerta e preste bastante atenção, porque hoje, e eu digo uma coisa, doutor Laércio, a gente até presencia e a gente até acompanha muitos trabalhos, tá, que são feitos pelas unidades educacionais, pelas escolas, nesse desenvolvimento e nesse despertar. Mas eu acho que mais importante do que fazer o trabalho é que esse trabalho atinja esse jovem, que ele converse com o jovem, porque de nada adianta você ir lá e levar uma cartolina, muitas vezes, para falar sobre violência, se você não envolve esse jovem, essa criança, esse adolescente nesse cenário. Se você não traz algo concreto, porque hoje a educação precisa ser renovada. Ela precisa de fato conversar e dialogar com esse estudante. O senhor concorda comigo? Porque assim, hoje, se a gente for pegar a metodologia que era utilizada antes, praticamente foi replicada hoje, só que voltada para esse cenário. E ok, é importante, mas é importante que as escolas também se reinventem nessa comunicação e comuniquem de uma forma muito mais prática, muito mais fácil, muito mais acessível para esse jovem. Muito bem, Kenzo. Esse jovem da geração Z, Kenzo, ele quer associar o conhecimento que ele recebe em sala de aula à vida prática. Para que servem as lições de matemática? Por que eu tenho que estudar as regras da língua portuguesa? Mas ele quer também participar desse processo. Ele quer fazer teatro, ele quer fazer dança, ele quer cultura dentro da escola, ele quer interagir com a música no ambiente escolar, ele quer ter no professor dele um parceiro, um amigo, uma pessoa que convive com ele no dia a dia e não um sujeito distante que vai lá, joga a sua aula de qualquer jeito, vira as costas e não está nem aí para o resto. Então a escola precisa ser um ambiente de interação, de integração entre toda a comunidade escolar, mas principalmente entre jovens e os nossos professores. Doutor Laércio, outro dia eu estava lendo, eu leio muito sobre essa questão da educação infantil, infanto-juvenil, eu me interesso bastante por esse assunto, e outro dia eu estava lendo, e isso me tocou bastante, e eu quero compartilhar com você que está aqui em casa me acompanhando também. Hoje, a juventude, as crianças, os adolescentes, gente, eles não querem simplesmente seguir as regras. Eles querem fazer parte dessas regras. Você concorda comigo?
Você que está em casa, concorda? Doutor Laércio, não sei se o senhor concorda comigo. Eles hoje, e está tudo bem fazer parte das regras. Sim. E eu acho que é legítimo, é interessante, porque isso traz um senso crítico para esse adolescente. Mas é importante que essas regras estejam claras. Porque se você só conta a regra, fala a regra, coloca aquela regra e impõe aquela regra, ele não faz parte da composição dessa regra, ele não se sente parte desse processo. Eu acho que esse pode ser o caminho, é fazer com que o adolescente, com que a criança eles tragam também as sugestões de regra sobre vários assuntos, sobre várias regras de dentro de casa, tá, gente? De dentro de casa que a gente pode começar estabelecendo isso. Pode ser? É Kenzo, isso? você foi preciso nisso. Eu não vou nem aprofundar porque você já dominou o tema. A criança e o adolescente precisa sentir-se parte disso. Ele precisa debater quais são as regras de convivência na escola. O que deve ocorrer com o coleguinha dele se o coleguinha praticar bullying. O que deve ocorrer com o coleguinha dele se ele envolver-se em violência. Então ele quer ser ouvido, ele quer dizer o que ele pensa sobre isso e não receber regras enlatadas que são impostas e aí ele se rebela contra isso e diz, eu não participei, eu não tenho nada a ver com as suas regras. Ele não se sente parte, né, doutor Laércio? Exato. Ele não se sente parte. Olha esse dado aqui, rapidamente para a gente finalizar, de que 28,3% dos alunos entre 13 e 17, gente, já sofreram algum bullying. 10,8% já se sentiram humilhados, ameaçados e ofendidos. Está aqui o recorte de um dado também que preocupa bastante. E como tratar essa situação do bullying? Isso é o alerta que as escolas precisam ter. É chamar os alunos, muitas vezes, para fazerem parte dessas regras. Ah, essa brincadeira pode ser considerada bullying? Pode. Quando eles se sentem parte disso, eles memorizam isso de uma forma, eu acho que muito melhor e muito mais que pode ser colocado em prática no dia a dia deles, porque eles fizeram parte desse processo, né, doutor Laércio? Com certeza, Kenzo, a família tem que vir para dentro da escola e os pais precisam ter contato com essa realidade, Kenzo. O pai e a mãe têm que vir para dentro da escola, envolver-se nos problemas cotidianos e tem que saber que 28% daquelas crianças e jovens já sofreram as consequências do bullying através de humilhação, de violência, de apelidos sem graça, de ofensas físicas. A partir do momento que esses pais tiverem essa responsabilidade, eles também vão entender que quando a escola age, ela age movida por um vetor, por um start dado pelo próprio jovem. Então, os pais, a família não está isenta de participar da solução disso aqui. Todos nós somos parte desse processo, né, doutor Laércio? Com certeza. Doutor Laércio, obrigado pela participação de momento agora.